Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos em aula, graças a Deus, que bênção, né? Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Eliseu, sou professor aqui no IBP e nós estaremos, melhor dizendo, estudando o livro, o Pentateuco, durante o decorrer deste módulo. Eu quero me apresentar, para aquele que não me conhece, sou professor do IBP já de longa data, e essa matéria é a minha matéria mais preferida. Falar de coisas velhas, falar do Velho Testamento, é a minha área. Graças a Deus a gente conhece um pouco sobre esse assunto e nós vamos estar tratando sobre o Pentateuco. É um privilégio poder falar com os irmãos que estão nos assistindo sobre esta aula riquíssima. Pentateuco, Velho Testamento, os povos, né, antigos, a língua hebraica, é o meu fascínio. Eu fico muito feliz em poder dar esta aula aos irmãos e espero ser útil para o acréscimo do conhecimento dos irmãos. Muito bem, nós vamos estudar esse módulo Pentateuco. A palavra Pentateuco provém de penta, 5, e teucos, que é livro. Então, 5 livros. É um conjunto de 5 livros. O seu significado é este. Pentateuco, 5 livros. Ela se torna famosa, essa expressão, a partir da criação do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que ficou chamado como Septuaginta, a versão dos 70. Isso por volta de 3 séculos antes de Cristo. E os judeus chamam esses 5 primeiros livros de Torá, Sefer Torá, o livro da lei. Torá em hebraico quer dizer lei. Sefer Torá, livro da lei. E é um código, a legislação hebraica, seria a carta magna para a nação hebraica, para a nação de Israel. Nós estamos vendo essa matéria, este livro, porque esse Pentateuco são os livros, né, os 5 primeiros livros que compõem a Bíblia. Nós vamos estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que na sua sequência são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos ver por partes, ok? Gênesis é a palavra grega, que quer dizer princípio, começo. É o princípio de tudo, a criação do universo, a criação do gênero humano. Nós vamos ver passo a passo isso aqui. Nós temos um horário um pouco restrito, então eu vou correr um pouco aqui com essa aula. Se de repente surgir alguma dúvida, os irmãos podem postar as suas dúvidas no nosso grupo de apoio, que os irmãos tiverem dúvida, perguntem, não fiquem constrangidos em não perguntar, perguntem. Gênesis é o primeiro livro, que quer dizer no princípio. No hebraico, o seu nome é Bereshit, que quer dizer no início. O segundo livro é Êxodo. Êxodo é grego. Êxodo quer dizer saída. No original é o Shemot. Shemot quer dizer os nomes. Observe que aqui já dá uma pregação para os irmãos aí, que são os pregadores de plantão, os pregadores que gostam de estar aí obtendo novas informações para uma ministração. O Pentateuco é um excelente título. O terceiro livro é Levítico. Levítico recebe esse nome por conta do culto dos levitas a Deus, né? E aí, como ele fala muito dos levitas, o livro recebe um nome em grego de Levíticos. No original, Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou. Vai observando, daqui a pouco eu dou o resumo disso. O quarto livro é Números, porque aqui o censo de Israel, 2 vezes, né, o povo de Israel é contado, então essa contagem do povo é o censo, e por isso o livro vai se chamar Números. O original é Bamidbar. Bamidbar quer dizer no deserto. O quinto e último livro em apreço que nós vamos estar estudando é Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Deutério, segunda, nômio, lei.
Deutério, Nômio, segundo a lei. Porque Moisés vai, antes de morrer, repetir a lei que já havia sido postulada, mas aquela geração que estava ali aos pés do Monte Sinai não conhecia. Então vai ser repetido. Por isso é chamado de segunda lei. No original hebraico é Divarim. Divarim, que quer dizer palavras. Aí se você juntar o Pentateuco numa linha reta, você vai ter no início os nomes e chamou no deserto palavras. No princípio, o Senhor Deus chamou no deserto para ouvir as suas palavras. E o autor deste Pentateuco é atribuído a Moisés, o provável autor destes livros. Mesmo porque há outros pensamentos teológicos a respeito de outros autores, os irmãos vão encontrar aí na página de número 8 do nosso livro, que é essa possibilidade de que Moisés foi o autor do Pentateuco. Essa possibilidade é porque existem outros pensamentos teológicos que possivelmente foi no período monárquico da nação de Israel, talvez Esdras, talvez Neemias, ou outro escriba que tenha escrito o livro. Mas isso não vem ao caso, não é o nosso assunto em foco. O que nós ficamos é com aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. Há várias passagens que mostram que Moisés é o provável autor. Como não dá para afirmar, fica essa possibilidade. Mas eu creio que foi Moisés, porque Moisés era o homem escolhido por Deus, um tipo de Cristo, versado e conhecedor de todas as ciências do Egito, era um homem inteligentíssimo. Há alguns escritores teológicos que mencionam que possivelmente Moisés foi o inventor da escrita. Eu também creio assim, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, porque nós vamos dar início, então, aos resumos dos livros do Pentateuco. Nós vamos ver aí, resumidamente, os principais fatos dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos começar com o livro do Gênesis. Um pequeno esboço, né? Gênesis, como já disse, significa origem, princípio, começo. É exatamente nisso que ocupa o livro do Gênesis. Ele vai mostrar a origem, o princípio de todas as coisas, do universo, do homem, o princípio da salvação, o princípio do povo hebreu, enfim, ele envolve a história do mundo no seu princípio, da natureza, dos animais, dos oceanos, das águas doces e águas salgadas, dos céus e da terra. É o princípio de tudo. Gênesis é o livro que vai tratar de como tudo isso começou. A criação do universo, né? Há um tempo a ser observado entre o verso 1º e o verso 2º, quanto tempo isso demorou, a Bíblia não menciona. O escritor sagrado ele não vai se preocupar em pormenorizar isso, né? Ele não vai trazer isso em pormenores, como se iniciou isso ou aquilo, ou se foi o Big Bang, ou se foi uma criação esporádica da criação. Ele não se detém nisso. Ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é o que basta, como Gênesis 1 e 1. Do versículo 1º para o versículo 2, aí existe aí um espaço de tempo. Quanto tempo? A Bíblia não menciona. Nós não vamos saber quanto tempo isso durou. É certo que há um espaço de tempo. Pode ser anos, séculos, milênios, milhares de anos? Pode. A gente não tem como mensurar. Mas trata-se, porém, de que ali está acontecendo um espaço de tempo. E o capítulo 1º de Gênesis, ele vai envolver ali dois âmbitos e que são dignos de ser notado: o âmbito espiritual e o âmbito religioso. Porque ao homem é dado compreender isso pela fé. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, ele vai dizer, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Então, em parte, nós temos o conhecimento científico e, em parte, nós temos a fé. Temos que crer. É apenas ao crente que é dado essa
compreensão da narrativa bíblica a respeito das dificuldades de interpretação de uma ou outra passagem do texto bíblico a partir de então. Nós vamos ver, no capítulo 2 e capítulo 3, a criação do homem, o Adam, o terra. A palavra Adam quer dizer terra. E do pó da terra, Deus criou o homem, a sua própria imagem e a sua semelhança. O homem, Adão, ele era a imagem ele é a imagem do Criador. Ele era a imagem e semelhança do Senhor Deus. Após o pecado da semente adâmica, nós temos hoje a imagem e a semelhança do Adão. É o texto bíblico que diz isso. E Deus fez para Adão uma auxiliadora, uma ajudadora, aquela que estava ao lado, sempre ao lado, mas nós sabemos a história de que ela, induzida pela serpente, ela deu a Adão do fruto da árvore que ela havia comido. Ela viu que ali havia um fruto que era agradável aos olhos, que era agradável, bom para se comer, e incorreu num pecado de rebelião, de desobediência, o mesmo pecado que Satanás cometeu no princípio. Nós vamos ver também as primeiras civilizações, em Gênesis capítulo 4. Né? A Bíblia não vai mencionar como se dá isso. A Bíblia só vai citar o nascimento de 3 filhos de Eva, o Caim, o Abel e o Sete. Depois do pecado, depois que houve o homicídio, o assassinato de Abel, Caim sai ali da região das bandas do Éden e vai para uma banda do Oriente, e ali onde ele vai fundar uma cidade. Ele vai começar ali a agricultura, a manufatura, as artes, e ele vai fundar ali uma cidade e ele vai encontrar pessoas. É certo que são todos nascidos de Eva, isso é certo. Agora, como se dá isso, a Bíblia não menciona. E aí tem um filósofo do século XVII chamado Thomas Campbell, ou melhor, um teólogo. E ele, com muita propriedade, com muita sabedoria, ele expressa uma frase, e eu gosto sempre de citar ela, porque ela no campo da teologia, a gente só pode falar o que a Bíblia diz. Ele diz assim, quando a Bíblia fala, eu posso falar. Mas quando a Bíblia não fala, quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Então é isso que tem que ser evidenciado. Eu só posso falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz, eu não posso falar, porque aí parte para o campo das conjecturas, para o campo do pensamento das ideias. E aí cada um tem a sua própria maneira de pensar, e existe muita especulação. Eu só posso ficar com aquilo que a Bíblia diz. Bom, o certo é que depois deste episódio, capítulo 6 de Gênesis, vai vir o dilúvio. O gênero humano se corrompe, né? E Deus determina o dilúvio sobre a terra. Mas Deus vai salvar uma família, o justo Noé. Nós conhecemos a história, o Senhor comunica que iria fazer o extermínio, porque a malícia e o pecado já havia subido às narinas de Deus, e Deus vai preservar aí os filhos de Noé e sua família, e um casal de cada espécie de animal, segundo para o repovoamento da terra. No capítulo 10, do capítulo 6 até o capítulo 10, nós vamos ver como é que isso se desenvolve, as torrentes do abismo que se abriram, as fontes celestiais das águas que desceram sobre a terra, e como se deu isso, o episódio todo, a gente já conhece essa história, né? Capítulo de 10 a seguir, 10 e 11, nós vamos ver aí a dispersão das nações, num ato de rebeldia, outra vez, contra Deus. Os descendentes de Noé vão construir um zigurate. Um zigurate. O zigurate é um templo no alto de uma torre que era feito culto aos deuses. No mundo antigo, isso era muito comum. As pirâmides, por exemplo, é uma espécie de zigurate. E eles vão construir, os descendentes de Noé, a Torre de Babel. E ali, na Torre de Babel, Deus vai confundir o homem, ele vai fazer ali a confusão das línguas, para disciplinar o povo rebelde. Então, nós vamos ver nesse episódio a constituição das línguas por Deus
neste fato que marcou a história. Quero salientar aqui que a Bíblia é a narrativa da história humana, é o registro histórico, então é um registro documental de que Deus, ele escreve a história através do seu propósito, através do seu querer, como bem entender, e o registro histórico disso é a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver, então, os primeiros patriarcas a partir da dispersão das nações, e o primeiro patriarca que nós vamos encontrar, é claro, há o período patriarcal que nós vamos encontrar também lá em Gênesis, mas ele não vai formar a nação israelense, né? A nação de Israel, o povo judeu. Como a Bíblia está centrada na origem, na criação, e como tudo começou do povo judeu, que é o povo de Deus escolhido na terra, nós vamos começar esta origem do povo judeu na pessoa do nosso pai da fé, que é o pai Abraão, onde nós, como brasileiros, somos bem-aventurados por causa da bênção de Abraão. Abraão, ele é convocado por Deus para sair da sua terra, em Ur dos Caldeus, e ir para Canaã, uma terra que Deus lhe prometera, uma terra que ele desconhecia também, mas era uma terra prometida, e ele seria o pai de uma grande nação. Aliás, o nome Abraão, Aviraham, quer dizer pai de uma multidão. Da sua descendência vai sair Isaac. O Isaac é o herdeiro da promessa, é aquele homem que Deus prometeu a Abraão, que ele seria o portador da promessa. E como portador da promessa, Isaac é o homem de fé e instrumento de bênção. Nós vamos ver no capítulo 26 que a promessa era repetida, que ele seria a semente por meio de quem a linhagem messiânica deveria dar prosseguimento. Observemos que lá nos primeiros atos de rebelião do homem, quando Adão e Eva pecaram, Deus promete um redentor, um remidor, um salvador. E nós vamos entrar nesses detalhes mais à frente, de acordo com o nosso tempo. De Isaac nasce o patriarca Jacó. Jacó, aquele que agarra, quero frisar bem isso, porque existe aí uma incoerência em dizer que Jacó era enganador, suplantador. Quem disse isso foi o Esaú, seu irmão, porque eles foram enganados, de fato, sobre, né, a bênção da primogenitura. Mas ele faz um trocadilho entre Yaakov e Jacob. E aqui é que está o problema. A palavra Yaakov, que é o nome verdadeiro de Jacó, é aquele que agarra. Lembra que ele nasceu agarrado ao pezinho do seu irmão e já brigava lá dentro do ventre, né? Então, quando nasce o primeiro, Esaú quer dizer peludo, então o menino recebe o nome de peludo, e um apelido de Edom, que é vermelho, e nasce o Jacó, depois agarrado ao seu calcanhar, que é, então, recebe o nome de que aquele que agarra. Se os irmãos observarem, em todo o tempo, Jacó vai estar agarrando a bênção de Deus. Agarrou o anjo no vale de Jaboque, melhor dizendo, agarrou a bênção da primogenitura, agarrou as bênçãos do Senhor lá na casa de Labão, quando o Senhor o abençoou, depois de ser enganado por seu sogro. E este é o nome verdadeiro, Jacó. Ele é o portador da bênção. Ele vai receber o nome de Israel, porque ele teve o privilégio de lutar ao lado de Deus, de lutar com Deus. Então, ele agarrou a Deus, que aquele anjo que ele luta ali no Vale de Jaboque era uma teofania, uma aparição divina, ou uma cristofania, como preferir. E ele recebe a bênção. Dos seus ventres, né, dos seus lombos, a Bíblia costuma dizer esse termo, dos seus lombos vai surgir um outro patriarca, que é o José. José, o amado de Jacó. E José, ele é um tipo de Cristo. Nós conhecemos a história de José, é uma das histórias mais lindas do texto bíblico no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis, ele constitui uma fonte de sabedoria que vai aplacar a nossa sede de conhecimento sobre a graça de Deus, manifestada nas maravilhosas provisão que ele, Deus, faz
e ele concede aos seus filhos. A história de José é uma narrativa real, uma narrativa espetacular, maravilhosa, de como Deus é o Deus de provisão, e assim como ele cuidou de José e glorificou o seu nome na vida de José, ele faz assim também com os crentes que creem no seu santo nome. E ali em José, ele mostra o seu amor, a sua misericórdia para com a humanidade e também a redenção do homem, o seu retorno para Deus. O homem havia sido se rebeliado contra Deus e agora ele vai trazer de volta. No livro do Êxodo, Êxodo é uma palavra de origem grega que quer dizer saída, né? O livro do Êxodo vai trazer aí a redenção dos descendentes de Abraão e a sua condição de escravatura no deserto, lá no, melhor dizendo, no Egito, e a prefiguração da redenção do Senhor Jesus na vida do cristão. O livro está dividido em 3 grandes divisões, que é a Israel lá no Egito, como se dá o fato de Israel descer para o Egito, né, com José. Israel caminhando no Sinai, o seu período de peregrinação, e Israel lá no Sinai, a partir do capítulo 19, que ali vai começar todo o processo da nação de Israel a partir do Sinai, já livre do cativeiro. A mensagem do Êxodo, ela está firmada nesse grande cenário que Deus usa como um pano de fundo para a manifestação da sua redenção. Porque se nós olharmos para Israel é um tipo da igreja. Os delitos, os graves delitos que Israel cometeu, ficou para nós como um legado, como um modelo para não cometer. E a gente sabe que isso ocorre eventualmente e, infelizmente, nos nossos dias. Os mesmos pecados de Israel acontecem nos dias de hoje com a igreja. E Deus nos livre, né, de sermos daqueles que não herdaram a terra prometida. Nós somos daqueles que vamos herdar a terra prometida em nome de Jesus. Israel é escolhido. Israel vai ser a nação escolhida por Deus por causa da promessa que ele fez para Abraão e também seria um modelo a ser seguido pelas demais nações. Israel se torna um modelo padrão de Deus para o mundo, para que o mundo fosse abençoado. E nós sabemos que isso não aconteceu porque Israel traiu os seus princípios, né? O seu propósito original. E como eu estou falando bastante, irmão, sempre tem aqui um molha-bico para deixar a gente mais hábil na palavra, que fala demais, aí seca a garganta. Muito bem. A partir do capítulo 12, do verso 37 até o capítulo 19, verso 2, nós vamos ver o chamado de Israel. As pragas, como o Senhor Deus se apresenta para Israel na pessoa de Moisés, a libertação do Egito, até que eles cheguem ao Sinai. E ali no Sinai é que vai começar a grande jornada de Israel. Porque ali no Sinai eles vão receber as leis de Deus, as leis do Senhor Deus. É ali no Sinai que Moisés vai subir ao monte e vai receber de Deus os mandamentos para que a nação de Israel, né, ou dos judeus, recebessem a lei de Deus. E aí, antes que a gente dê um prosseguimento aqui, afinal de contas, é hebreu? É judeu? É israelense? Que negócio é esse? Cria certo, assim, uma certa confusão, né? Então, vamos mostrar isso por quê. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, eu vou até pegar aqui a Bíblia, porque está ao alcance da minha mão, e na Bíblia nós vamos encontrar um sujeito chamado Éber. Se não me falha a memória, é no capítulo 8 de Gênesis, quando o Senhor Deus mostra ali os primeiros patriarcas. Né? Não, aqui o capítulo 8 vai falar das águas do dilúvio que se baixam, né? A genealogia de Sete é é o capítulo 5. Nós vamos encontrar um sujeito
nesse capítulo 5, que recebe o nome de Éber. E esse Éber é que provém o nome hebreu. Depois dos filhos de Jacó vai nascer dos filhos de Isaac vai nascer o Jacó. E de Jacó vai nascer Judá. E é esse Judá que dá o nome de judeus. E depois o nome de Jacó é trocado para Israel, e daí o nome israelense. Então, é tudo a mesma coisa. É judeu, hebreu, é um nome só. É tudo uma coisa só. É só por causa dos nomes de Éber, Judá e Israel. Mas é um povo só. Bom, a partir daí, o livro de Levítico, ele traz uma relação, né, entre Êxodo, porque estão juntos o período do Êxodo com o período levítico. Assim, há uma relação, segundo o nosso livro, como as epístolas estão para os evangelhos, o livro do Êxodo nos fala da redenção e expõe a pureza e o culto e o serviço de um povo remido, enquanto o livro de Levítico fornece os detalhes deste rito, né? As formas ritualísticas, né? Ou as formas rituais do livro a ser observado por Deus. O livro de Levítico vai trazer estas formas de como isso seria feito. Seria, então, o manual de obediência, o manual do usuário, de como seria feito, né, os ritos do povo levítico. O livro está esboçado aí, capítulo de 1 a 10, o caminho para Deus mediante o sacrifício. O capítulo 11 a 25, o andar com Deus é mediante a santificação, porque o livro de Levítico ele tem uma tônica, ele tem um grande resumo. O livro de Levítico baseia-se simplesmente nisso. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então, a santidade é o tema central do livro de Levítico. A mensagem do livro, ele mostra isso, né? A mensagem do livro de Levítico mostra o culto divino e a santidade, o modo como se deve apresentar diante de Deus. Nós vamos ver também que o livro de Números é o quarto livro. Esse número vai tratar do censo que foi promovido em Israel por enumerar suas peregrinações no deserto. Então, essas enumerações, esses censos, né, que são 2 censos que são narrados nesse livro, ele mostra números, muitos números. Por isso que o livro recebe este nome de Números. O livro de Números dá prosseguimento à história de Israel, onde o livro do Êxodo termina e passa a ser o livro das peregrinações do povo de Israel no deserto. Vai esse livro de Números mostrar aí, né, as obstinações e as fraquezas da nação de Israel, da nação de Judá, da nação hebreia no deserto. Esse livro poderia se chamar também o livro das jornadas, porque vai traçar todas as jornadas, todos os lugares por onde Israel passou, por onde o povo de Deus passou, desde o Sinai até as fronteiras de Canaã, ali às margens do Rio Jordão. O livro também pode ser chamado de livro das murmurações, porque nesse período aqui, o povo murmura obstinadamente. E o livro de Números consiste no livro do serviço e da jornada, completando a ordem, né, junto aos livros que já o precederam, que é o Pentateuco. Gênesis, o livro da criação e a queda do homem. Êxodo, o livro da redenção, onde Deus vai prover redenção para um povo. Levítico, o livro do culto e da comunhão. E Números, o livro do serviço e do andar com Deus. Depois de Deuteronômio, a gente vai saber que é só a repetição de tudo isso que se passou. Tem um esboço do número aí, do livro de Números, né, que é o aparelhamento, uma preparação para uma grande viagem. Então, o povo como peregrino, como um guerreiro, né? O peregrino como um obreiro e depois como um adorador. Aí tem avanços, recuos, voltas, renovando o progresso da nação, ampla perspectiva da nação e as ricas promessas da nação, que era a terra. A mensagem de Números é terrível. O deserto.
A mensagem de Números, o resumo de Números é isso. Terrível. Porque Deus se revolta frequentemente com o povo lá no deserto, principalmente em Cades Barneia. Cades Barneia, o oásis tão belo, onde se deu o envio, né, dos 12 espias, e depois eles, quando voltam com medo, voltam apresentando um relato derrotista, apresentando um fato entristecedor, né, para que o povo se demovesse, quiseram voltar para o Egito. Oh, meu Deus, o povo saiu de lá do Egito com tanto poder e com tanta manifestação divina, e agora, às margens de entrar na Terra Prometida, eles desanimam e querem voltar. E foi ali em Cades Barneia que Deus se inflamou contra o povo, e aí ele falou: eu vou matar todos os que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, e aqueles que de 20 anos para cima, para baixo, né? Então Deus fez isso. Peregrinaram no deserto por 40 anos. A distância entre o Egito e a Terra Prometida, se eles, por mais que demorassem tempo por conta das mulheres grávidas, dos velhos, dos animais que andavam no pasto do gado, né? Eles não demorariam mais do que 30 dias. Não demorariam. Mas por ocasião dessa obstinação, dessa vergonha de Cades Barneia, eles peregrinaram por 40 anos, aqui e acolá no deserto, até que aquela geração que saiu do Egito morreu. Bom, o livro de Deuteronômio vai trazer os últimos conselhos de Moisés, também chamado de Pacto da Palestina. Moisés vai rememorar aquela geração que saiu do deserto, que nasceram no deserto, né? Porque os seus pais pereceram no deserto. Então, aquela geração nasce no deserto. E então Deus vai usar o sumo, né, pastor Moisés, para trazer à memória os atos gloriosos de Deus. E o livro está dividido em 7 divisões principais, que resumem na história de Israel no deserto, a repetição da lei, com muitos avisos e exortações. Isso era notório, o povo tinha que seguir à risca a lei, instruções e avisos, e também predições, né? Mensagens proféticas a respeito do Messias, as profecias finais, resumindo o futuro de Israel até a segunda vinda de Cristo, que é o conteúdo, né, do Pacto da Palestina, o Cântico de Moisés e a morte de Moisés. É um livro do amor. Aliás, a título de curiosidade, Deuteronômio é o livro de cabeceira do Senhor Jesus. Ele sempre, nos seus diálogos, nos seus ensinos, ele vai usar muito o livro de Deuteronômio. Ele combate o maligno, né? Lá no deserto da Judéia, capítulo 4 de Mateus, usando o livro de Deuteronômio. Usando esse livro que nós vamos estudar. E o tempo passa muito rápido, meu Deus. Deixa eu correr um pouco aqui. Nós já falamos, assim, de uma visão panorâmica, de uma visão simplista, olhando por cima do livro do Pentateuco, né? Mencionamos aqui algumas coisas a respeito desses livros, mas a gente precisa entrar neles na particularidade. E é a partir da lição de número 2, que está aí na página de número 19, que nós vamos começar o nosso estudo detalhadamente. E eu não sei se vai haver tempo hábil. Eu havia programado essa nossa aula para que a gente fosse até a página de número 33. Mas vamos lá. Tem alguns instantes. E se não der, a gente continua a partir de então na próxima aula, meus irmãos. A obra da criação é o assunto da nossa lição de número 2, da página aí de número 21. Esta obra da criação, nós vamos ver que quando João escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1 do evangelho de João, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o apóstolo ele vai confirmar Gênesis dizendo que no princípio Deus. Deus foi o princípio de todas as coisas. Deus foi a causa primária para que tudo existisse. Essa fala de João, que no princípio era o verbo, precisa ficar bem entendido que verbo é toda palavra que expressa uma ação. No nosso idioma, o aportuguesamento da palavra logos, do grego logos, que traduzindo ao pé da letra seria palavra ou palavra, e ficaria assim em uma certa dissonância quanto ao sentido da frase. Então, é traduzido para a nossa língua portuguesa o verbo. Porque verbo é uma palavra masculina, palavra é uma palavra feminina. Então, haveria uma dissonância aí. E para que isso não acontecesse, a palavra estava no princípio com Deus e a palavra era Deus. Ora, o poder criador de Deus estava no princípio de todas as coisas. Ora, Deus diz: haja luz. A luz existe até hoje, né? Olha que bênção. A luz existe até hoje. É a vontade imperativa de Deus. Ele disse e foi criado. Quem é o executor? Se Deus é o arquiteto supremo do universo, quem é o executor da obra? O Filho. E quem é aquele que confere se está tudo certo? O Espírito Santo. Por isso que lá no verso 2 vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou do abismo, como preferirem. Algumas versões traz isso. Muito bem. A ciência contemporânea é a forma que este mundo se formou há milhões e milhões de anos. Pode ser verdade, porque eu disse no começo da nossa aula que há um espaço de tempo entre o verso 1 e o verso 2. Quanto tempo é? Não sabemos. E a Bíblia não vai contradizer essa afirmação da ciência, mas ela vai se limitar só a dizer assim, que no princípio criou Deus. Deus criou o universo, e ele não vai entrar em detalhes, nem vai se revelar ao homem sobre quando e como ele criou. Hoje nós temos esse conhecimento da criação do Big Bang por causa das teorias da criação do universo. É tudo teoria. Não há como afirmar coisa alguma. Então, há a teoria do evolucionismo, a teoria do criacionismo, que é aquilo que nós acreditamos que foi Deus que criou. Dentro da teoria do cientificismo, havia um nada absoluto. E, de repente, passou a gases se formar, e dessa mistura de gases houve uma grande explosão, que a ciência vai chamar de Big Bang, e a partir dessas explosões vai surgir as partículas que vão formar o universo como nós o conhecemos hoje, bilhões e bilhões de anos atrás. Bom, irmão, ciência é especulação, é teoria. A Bíblia é verdade. Ela vai dizer que no princípio Deus criou. Agora, quando foi isso no tempo? O tempo é correlato para mim e para você. A gente não tem como mensurar. Porque Deus é Deus que está fora do tempo. É um Deus atemporal. Quando ele criou tudo, não existia nada. O verbo ali, no princípio, barar, o barar, é trazer do nada que existia tudo que passa a existir. Então, no princípio, criou esse ato criativo de Deus que determina tudo. Como ele criou, de que maneira ele criou, a partir de que substância ele criou, não compete a mim, nem a você, e a nenhum outro cientista especular o que isso aconteceu. Aí eu cito uma palavra que está em Deuteronômio 29:29, que o que foi revelado é para nós e para os nossos filhos. O que não foi revelado permanece com Deus. Os agentes desse princípio, né? A expressão criou Deus,
ela é encontrada apenas 3 vezes no capítulo 1º de Gênesis. Verso 1º, verso 21 e verso 27. Os eruditos mostram que há uma diferença no texto original que Deus criou, que Deus fez. E assim os mares foram feitos das águas que já existiam, verso 9, verso 10. E o sol e a lua foram feitos aparecer através das espessas nuvens no 4º dia da semana da recriação. Porém, o versículo 1º de Gênesis ele é enfático, ele abrange todo o cosmos, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra estava é também traduzida por veio a ser, dando assim a ideia de que originalmente a terra não existia, que ela era sem forma, que ela não existia, ela era vazia. Então, Deus vai colocar, ele estabelecer uma palavra que, no grego, ela se chama ordem, que é o cosmos. A palavra cosmos quer dizer ordem. E Deus vai colocar o cosmos em ordem. O contrário disso é caos. E aí não existe nenhuma uma palavra que seja diferente dessa, porque nós conhecemos caos como caos mesmo, né? Que é uma desordem. O contrário de cosmos, desordem. O contrário de cosmos, caos. E Deus vai reestabelecer a ordem no caos. E aí o cosmos passa a existir. Isaías 45:18 declara que no princípio, porque Deus diz, né, a palavra de Deus diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, o Deus que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então havia um caos no princípio e Deus restabelece a ordem no caos. Esse verdadeiro caos está declarado aí no princípio, que no princípio a terra era sem forma e vazia. Presume-se que deve ter acontecido algo com ela, talvez um cataclisma, levando-se a esse estado. E se isso de fato aconteceu, então há um espaço de tempo entre os fatos registrados no versículo 1 e verso 2. E aqui há um pensamento teológico, a gente não pode afirmar. Porque se é um pensamento teológico, é uma conjectura. Então há um pensamento teológico que Satanás, quando foi destituído por Deus do céu, ele desceu com ira à terra. E ele destruiu aquela terra que, no princípio, Deus havia criado. Se os irmãos fizerem uma leitura bem sistemática do capítulo 1º, os irmãos vão perceber que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, se ele criou no princípio os céus e a terra já existia. E então essa terra ela passa por um grande cataclisma, uma grande mudança, um grande caos. Então, há um pensamento de que quem causou esse caos foi o maligno, quando ele destruiu né, esta ordem que Deus havia criado. Bom, mas isso é um pensamento teológico. Não dá para afirmar isso em cima de um púlpito, mas dá para a gente conversar aqui dentro da nossa aula, porque estamos no campo do academicismo, no campo acadêmico, então a gente pode falar desses pensamentos teológicos que existem. Daí o período de distância de tempo entre o verso 1º e o verso 2. Quanto tempo isso se deu? Observe que a terra já existia, havia uma mistura, né, a partir do verso 2. Havia também água. Então, há uma coerência quanto a isso. Mas aí vem a semana da recriação. Na semana da recriação, nós vamos ver que no primeiro dia Deus constitui a luz cósmica. No segundo dia, o firmamento. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Quarto dia, a luz solar. No quinto dia, peixes e aves. Animais que povoavam e povoam os mares e animais que povoam os céus. No sexto dia, animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, ele também trabalhou no sétimo dia e descansou no sétimo dia. É o Shabat, é o dia do sábado, o dia do Senhor.
A obra da criação, o texto 2, aí da nossa página de número 23, nós vamos deixar para a nossa próxima aula, porque as nossas aulas ela tem que ter um período de 40 a 45 minutos, porque senão se torna enfadonho. Eu também não quero ser enfadonho aos irmãos. A gente tem muito a aprender no decorrer do nosso estudo e também não queremos fazer nada assim atropelado, passar por cima de tudo, não exemplificar as coisas como devem ser, né? Estudar de uma forma mais sistemática, não de uma forma assim panorâmica, mas nós precisamos ter este bom senso de não ser pesado também. Então, como eu já excedi, né, e seguindo as orientações da nossa coordenação, a gente vai estar parando por aqui, mas a gente volta na página de número 23, na nossa próxima aula. Eu vou até marcar aqui com uma caneta. Vamos voltar aqui. E a gente vai ver, então, a obra da criação, o estabelecimento do cosmos no caos. Amém, meus irmãos? Então, fazemos assim, que é bom senso, é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus.